Parte 3. Muito longe de casa. Capítulo 10. Uma coisa frágil. 4 semanas depois. O brilho crepuscular da Islândia iluminava o céu negro enquanto o vento gélido arranhava o rosto de Aeson. Acima, planando através das nuvens escuras, escamas brancas reluziam ao luar. Kukulkan e um dos dragões menores os vigiaram durante toda a jornada da montanha até a costa. Eles nunca se aproximaram demais, mas sua presença manteve todos os outros predadores à distância. Amakai e o Tukun forneceram a Aeson e seu grupo um suprimento fresco de comida e garantiram a Aeson que a viagem de volta seria muito mais segura do que a de ida. Ele só não esperava que o próprio Kukulkan os escoltasse. Uma parte de Aeson sentiria falta daquele lugar. Mesmo em sua própria mente, isso soava insano. Valaccia não tinha sido nada além de morte e perda. Homens, mulheres e anões que ele conhecera por décadas agora não passavam de cadáveres congelados e cinzas. A filha de Pilvir, Lirel. Cada vez que Aeson pensava na perda de seu amigo, seu coração se apertava como uma bola. E a visão dos corpos mutilados dos guardas na primeira noite ainda lhe causava arrepios. Não, a única coisa de que Aeson sentiria falta era de ver os dragões voando pelo céu. Algo naquela visão aliviava o peso em seus ombros. Desviando o olhar dos dragões, ele olhou para Dalen, que caminhava à esquerda de Aeson com o cotovelo apoiado na sacola que continha o ovo, a mão acariciando o couro como se tentasse acalmar o ovo lá dentro. Aeson havia hesitado em soltar o ovo, mas Dalen insistira em se oferecer para protegê-lo. Mesmo quando dormiam, Dalen o aconchegava junto ao peito, os dedos entrelaçados nas fivelas. Aeson ainda não conseguia acreditar. Pela primeira vez em muito tempo, esperança não era apenas uma palavra que ele dizia para continuar seguindo em frente. Era algo palpável. Os dragões valacianos ainda estavam eclodindo, e ele tinha um ovo. Eles tinham conseguido. Tinha custado caro, mas eles tinham conseguido. Fizemos um bom tempo. A caverna onde guardamos os barcos não fica longe. Akraf caminhava à esquerda de Aeson, com os olhos fixos na lua cheia que recortava o céu escuro. Podemos estar na água antes do nascer do sol. Kayala estará nos esperando. Isso se ela não nos abandonou à própria sorte. A voz de Lúren carregava um tom ácido. Ela e Ítaca estavam agindo como víboras desde que Aeson emergiu com o ovo e descobriram que ele havia feito um pacto com as criaturas que mutilaram seus companheiros na caverna. Aeson não os culpava. Nem mesmo ele sabia o que pensar dos Dakar. Por um lado, eles eram a origem de toda a morte desde que ele e os outros desembarcaram naquele lugar desolado. Mas, por outro, ele entendia a ferocidade com que defendiam seu lar. Se o Império soubesse que havia ovos de dragão realmente viáveis em Valácia, Aeson não tinha dúvidas de que teria uma frota pronta em poucos dias. Calha a boca, Ardanian! A voz de Akraf baixou, e ele pousou a mão no cabo de uma faca presa ao cinto. Ou eu a tomarei. Lúren tentou parar, mas Ítaca a empurrou para frente. Garalin e os outros estarão nos esperando com os barcos, disse Taka, puxando Lúren para perto. Continue andando. Lúren grunhiu, olhando para Akraf antes de continuar. Iremos para a água assim que recuperarmos os barcos, disse Aeson a Akraf, inclinando a cabeça para que seu olhar cruzasse com o do Narvoniano. Akraf encarou as costas de Lúren, com a língua pressionando a parte interna do lábio. Depois de um instante, olhou para Aeson e assentiu com a cabeça. Ótimo! Já perdemos o suficiente. Aeson olhou em volta para os sobreviventes que marchavam com eles. Pilvir e sua filha caminhavam ao lado de Aeson e Eric, enquanto Verma, Malari, Fearne e Udur lideravam o grupo. Eles haviam começado com quase 100 almas, e isso era tudo o que restava. Não demorou muito para que Verma gritasse da frente, sua voz ecoando na noite. Virandra! Antes que Aeson pudesse responder, um grito ecoou, e ele olhou para cima e viu Ítaca e Lúren correndo em direção à caverna onde os barcos haviam sido deixados. Um medo profundo percorreu sua pele e apertou sua garganta. A agonia no grito de Lúren só podia significar uma coisa. Ao chegar perto de Verma, Aeson cerrou os dentes e fechou os olhos. Deuses! Elwor! A voz de Eric tremeu quando ele se aproximou de Aeson. Verma estava de pé sobre o corpo de um homem Varsundi chamado Orlund, que Aeson havia trazido consigo de Miltov. O homem estava congelado contra uma rocha, com o estômago aberto e as entranhas espalhadas pela neve. Era o Mocarien, disse Malari enquanto Aeson se ajoelhava ao lado de Or. A garganta de Aeson parecia estar envolta em barbante, apertando cada vez mais quanto mais ele olhava para o corpo congelado de Or. Ele estendeu a mão,
o frio penetrando em seus dedos enquanto a pousava no ombro do homem. Você não merecia isso. Aeson olhou para Eric, que encarava o corpo congelado de Or. Ele e Dalen conheciam Or desde crianças, e o próprio Or tinha 2 filhos pequenos que tinham vivido menos de 5 verões cada um. Ele só participará da expedição porque Aeson o convidará pessoalmente. Eu devia ter deixado você dizer não. Aeson passou o polegar pela bochecha congelada de Ori. Em seguida, levantou-se lentamente. Ele teria pensado que, depois de tantos anos, depois de tanta morte, perder alguém não afetaria como antes. Mas a verdade é que a dor era mais profunda do que nunca. Pai! Aeson seguiu o olhar de Dalen e viu vários outros corpos espalhados pela neve. Alguns estavam meio enterrados, outros dilacerados e mutilados. Ele prendeu a respiração ao ver o corpo congelado de Falca, o cabelo e o rosto marcados com sangue seco, ossos estilhaçados e carne dilacerada onde deveria estar seu braço esquerdo. Eles estão mortos. O rugido ecoou pela noite silenciosa, e Aeson desviou o olhar do cadáver de Falca para ver Lúren saindo da caverna furiosa, com Ítaca atrás dela. A neve estalava sob suas botas, e sua capa esvoaçava em seu rastro. O rosto da mercenária era fúria em pessoa, e sua mão já repousava no punho da espada. Diga a palavra. Verma olhou para Aeson e sentiu-a abrir-se a centelha. Ela havia recuperado parte de suas forças durante a viagem de volta, mas ainda estava bastante debilitada. Aeson balançou a cabeça. Ele ergueu a palma da mão aberta em direção a Lúren. Lúren, olhe para mim. Seja lá o que você esteja sentindo, esse não é o caminho. Seja lá o que eu esteja sentindo, ela rugiu, as veias saltando no pescoço, o rosto corando à medida que se aproximava. Estou sentindo que você nos trouxe aqui para sermos massacrados. Todos nós sabíamos o que era isso, Lúren. Todos nós sabíamos dos riscos. Seu ouro estará esperando por você quando voltarmos. Ouro? Meus irmãos e irmãs estão deitados naquela caverna, congelados até a morte. De que lhes adiantará o ouro? Foi escolha deles dar meia volta, não minha. O que fizemos aqui é o que importa. O que perdemos não foi em vão. O que perdemos? O que você perdeu? Lúren aproximou-se de Aeson, mas Dalen interveio, colocando a mão no peito dela e empurrando-a para trás. Seu tom era firme e sereno. Respire fundo e afaste-se. Lúren zombou, lançando um olhar de desprezo para Dalen. Ela olhou dele para Aeson, um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto. Seus preciosos filhos. Seus olhos se estreitaram. O que vocês perderam? Num instante, Lúren deslizou uma faca do cinto e pressionou-a contra a garganta de Dalen, agarrando a gola de sua capa com a mão livre. Aeson fez menção de saltar para frente, mas, nesse instante, Malari surgiu por trás de Lúren, envolvendo a cintura da mulher com o braço e encostando uma faca em sua garganta. Pense muito bem no que fará a seguir, Ardanian. Malari apertou a lâmina contra a garganta de Lúren, fazendo com que um fio de sangue brotasse na ponta do aço. Ítaca tentou atacar Malari por trás, mas antes que pudesse, Eric desembainhou sua espada e a pressionou contra o peito dela. Eric balançou a cabeça. Cuidado agora. Aeson deu um passo à frente, mas Lúren puxou Dalen para si no mesmo instante. Ele se abriu para a centelha, deixando seu calor inundá-lo. Queria quebrar o pescoço da mulher ali mesmo, mas se algo desse errado, por menor que fosse, Dalen lhe seria tirada. Ao seu redor, ele sentia Pilvir e Verma puxando fios de ar e espírito, e o Ranger do Aço indicava que o Dur e os outros haviam desembainhado suas espadas. Aeson nunca desviou o olhar dos olhos de Dalen. Malari apertou a faca contra a garganta de Lúren e a mulher soltou um suspiro, com sangue a jorrar mais rapidamente. A vida dele vale a sua. Malari sussurrou no ouvido de Lúren. É este o lugar onde você quer morrer. Passaram-se alguns momentos tensos, durante os quais o corpo de Aeson vibrava ao ritmo do seu coração. Então Lúren soltou Dalen e puxou a lâmina da sua garganta. Aeson agarrou o filho e o puxou para perto, segurando seu ombro e passando a mão pelo pescoço, onde a lâmina de Lúren deixará uma marca quase imperceptível. Ele olhou Dalen nos olhos. Você está bem. Dalen assentiu com a cabeça, esfregando a garganta. Estou bem. A mão de Aeson tremia enquanto ele acariciava a bochecha de Dalen com o polegar. Ele se virou para Lúren e Malari, com a respiração entrecortada. Malari ainda segurava a espada do mercenário por trás, a lâmina pressionada contra a carne macia da garganta de Lúren, o sangue escorrendo. Ela encarou Aeson por um instante, e ele se conteve. Se eu te deixar ir, o que você vai fazer?
perguntou Malari, arqueando uma sobrancelha. Lúren cerrou os dentes e lançou um olhar furioso para Eson. Seus olhos brilhavam com fúria. Ela soltou outro suspiro agudo quando Malari a puxou para mais perto. Somos mercenários, disse Lúren entre dentes cerrados. Ele nos trouxe aqui para lutar contra demônios e pesadelos. Agora ele faz um pacto com as mesmas criaturas que massacraram meus irmãos e irmãs? E ele acha que isso está certo. Esta é a terra deles, Lúren. Eles estavam tentando proteger seu lar. E você nos trouxe aqui. Lúren rugiu, avançando para dentro. A lâmina de Malari, olhos arregalados e saliva voando. Malari puxou Lúren para trás com força e baixou a voz. Aquelas criaturas mataram meus filhos. Ela engoliu em seco, os músculos da mandíbula se contraindo. Massagearam-nos. Então por que você está me impedindo? Rosnou Lúren. Porque o que está feito, está feito. E eu sei que se alguém viesse atrás da minha casa, dos meus filhos ou netos, eu os massacraria também. Eles estão nos permitindo ir embora. Não importa o ódio em seu coração, você seria tolo se deixasse morrer aqui quando estamos tão perto da liberdade. Porque, não se engane, é isso que vai acontecer. Usando sua lâmina, Malari forçou Lúren a levantar a cabeça e olhar para Eson. Aquele homem abriu um caminho sangrento através dos Mocarien. Ele matou demônios como se não fossem nada. Até mesmo o grande dragão. Você o respeitou. E acabou de ameaçar o filho dele. Eu sei o que faria se você tivesse ameaçado o meu. Pense bem nisso. Pense em como sua vida será curta se você fizer a escolha errada aqui. Lúren mexeu o pescoço, engolindo em seco enquanto a lâmina pressionava sua pele. Ela olhou para Eson e depois para o resto do grupo que observava. Até Fearna tinha uma mão no pomo da faca. Após alguns instantes, Lúren deixou cair sua lâmina na neve com um baque surdo. Boa escolha. Malari puxou a faca e a guardou na bainha presa ao cinto. A Eson eliminou a distância entre ele e Lúren num instante. Agarrou a gola de sua armadura de couro e a puxou para perto, seus dedos se enroscando no tecido das muitas camadas que ela vestia. Sua mão tremia, a fúria de um dragão queimando em seu sangue. Inclinou-se o suficiente para sentir o calor de sua pele, encarando seus olhos frios. Se você tocar em meus filhos novamente, se sequer pensar nisso, se sonhar com isso, arrancarei seu coração ainda pulsante do seu peito. Entendeu? Lúren contraiu as bochechas, mas assentiu com a cabeça. A Eson sustentou o olhar dela, não permitindo que ela desviasse o olhar. Preciso ter certeza de que você realmente entendeu. Não estou ameaçando você. Estou lhe dizendo o que vai acontecer. Onde quer que você esteja neste mundo, eu a encontrarei e acabarei com a sua vida, lenta e dolorosamente. Nunca mais ameace minha família. A Eson empurrou Lúren para longe, fazendo-a tropeçar. À sua esquerda, Eric desembainhou a espada de Taka, que se moveu para o lado de seu companheiro. Akraf, quanto tempo levará para preparar os barcos? 1 ou 2 horas, para garantir. Levaremos apenas as 2 noacas. Os barcos a remo podemos deixar. As noacas são tratadas para evitar o apodrecimento, mas eu gostaria de aquecê-las e verificar se há rachaduras. Qualquer uma que eu encontrar precisará ser reparada. Assim que eu estiver satisfeita, podemos ir. A Eson assentiu. Levem Fearn, Pilvir e Andira com vocês. Ele se virou para Itaca e Lúren. Cercaremos os corpos dos mortos antes de partirmos, como é o costume de vocês. Preferem ajudar com os barcos ou com a coleta dos corpos? A Eson mordeu o lábio. Não os obrigarei a fazer nenhuma das 2 coisas, mas a única maneira de honrarmos os mortos agora é através da forma como prosseguirmos. Vamos ajudar com os corpos, disse Taka, dando um passo à frente e franzindo a testa enquanto Lúren a encarava. Temos essa obrigação. Que assim seja. A Eson olhou para Hildur. Desculpe perguntar, mas... Pode deixar, Virandra. O velho guarda da tempestade ajoelhou-se ao lado de Or e começou a remover a neve com as mãos. Malari se aproximou para ajudá-lo, mas a Eson segurou seu braço e se inclinou para perto. Ele sussurrou, obrigado. A mulher apenas acenou com a cabeça, um sorriso fraco curvando seus lábios, e então sentou-se ao lado de Or. Enquanto todos se ocupavam com suas tarefas, a Eson deu alguns passos para trás. Olhou fixamente para o céu, onde ainda podia ver escamas brilhando em meio às nuvens, e deixou o nó no estômago se desfazer. Soltou um suspiro lento, observando o vapor subir na noite.
Fez um esforço enorme para impedir que suas mãos tremessem, não de raiva, mas de medo. Pela segunda vez, estivera a um fio de perder um filho. Apenas um movimento de pulso. Ele olhou para as estrelas, com a visão embaçada pelas lágrimas que lhe enchiam os olhos. A vida mortal era algo tão frágil, e momentos como aquele apenas o lembravam de que, acontecesse o que acontecesse, seus filhos morreriam. Fossem levados pelo aço ou pelo próprio tempo, a morte os alcançaria. De uma forma estranha, ele esperava ser ele quem os sepultaria quando estivessem velhos e frágeis, com os cabelos finos como palha e a pele enrugada pelas décadas de vida. Porque, se tivesse a sorte de fazer isso, significaria que os havia protegido. Significaria que lhes havia dado uma vida que valesse a pena ser vivida. Mesmo enquanto enxugava as lágrimas meio congeladas do rosto e se virava, ele se lembrou da noite anterior a que Eraia tomou Naia em seus braços. Sobreviver não é viver, Aeson, disse Naia, colocando sua mão frágil e marcada de preto sobre a dele. Prometa-me que você os ensinará a viver e a amar. Naquele momento, ele não conseguiu conter as lágrimas, e ela apenas colocou a mão na lateral do pescoço dele, puxando-o para mais perto para olhar em seus olhos. Ela sempre fora mais forte do que ele. Prometa-me, Aeson. Esta luta os tornará frios, não deixe que isso aconteça. Você é mais do que essas espadas, meu amor. Você é mais do que aquilo que esta guerra o obrigou a ser. Se você puder ensinar esses garotos a amarem qualquer coisa metade do que você amou a mim, então você será um pai melhor do que qualquer outro que eu já conheci. Aeson assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo livremente. Porque os deuses eram tão cruéis, levando alguém tão puro enquanto ainda respirava. Aeson. O que é isso, meu coração? Não deixem que se esqueçam de mim. Não deixem que se esqueçam do quanto eu os amo. Seria mais fácil esquecer as estrelas. Demoraram algumas horas para transportar os barcos até a costa, e o sol já começava a despontar no horizonte quando encontraram o Blodvater e o Tidebreaker ancorados a cerca de uma milha de um campo de gelo flutuante. Uma sensação de alívio inundou Aeson quando ele desceu do Noaca para o convés do Blodvater, com o navio balançando sob seus pés. A capitã Kayala Latrak estava de pé, à espera, suas vestes largas em tons luminosos de azul e laranja esvoaçando ao vento, 4 guardas vestidos de couro de cada lado, a luz quente do nascer do sol espalhada pelo horizonte atrás dela. Ela deu um passo à frente, lançando um olhar sobre os membros sobreviventes da expedição enquanto desembarcavam do Noaca. Acenou lentamente com a cabeça, a expressão impassível, apenas um leve sorriso curvando seus lábios enquanto olhava para Kraf. Juntou os punhos cerrados na saudação narvoniana. Aeson Virandra, disse ela, inclinando a cabeça. Você retornou para nós. Muitos se perderam, vejo. Muitas almas para a copa guiar ao longo do rio Trian. Aeson olhou para Pilvir e para os outros, com os ombros caídos. Muitos sacrifícios foram feitos. Muitos foram sacrificados. Lúren falou em um sussurro alto o suficiente para todos ouvirem. Aeson endireitou-se. Cerrou os dedos da mão esquerda em punho e encarou a mercenária, forçando-a a encontrar seu olhar. Nem ela nem Ítaca haviam dito uma palavra após a queima dos corpos, mas a atmosfera ao redor delas era densa. Lúren, em particular, deixará sua raiva estampada nas linhas do rosto. Em sua arrogante ingenuidade, a mulher parecia acreditar que estava sozinha em sua perda. Ela falava de sacrifício diante de Pilvir, enquanto as cinzas de sua filha flutuavam ao vento gélido. Aeson desejaria mais do que tudo matá-la ali mesmo, mas conteve-se. Enquanto ela e Ítaca se mantivessem em seus lugares, pegassem seu ouro e retornassem a Arda, não seria um problema dele. Se tornassem, ele cumpriria sua promessa. Aeson respirou fundo e olhou para o capitão Latrak. A viagem não foi fácil. Todos nós sofremos muito. Se pudesse nos dar um pouco de comida quente e um lugar para dormir, agradeceria muito. Sem me preocupar com a possibilidade de o frio nos atingir, responderei a todas as perguntas que vocês puderem imaginar. Kayala hesitou por um instante, seu olhar demorando-se em Lúren, antes de assentir. Sangue da água, este é o caminho. Ela ergueu a mão, fazendo um sinal para 2 narvonianos que estavam atrás dela, antes de dar ordens em sua língua materna. Aya e Kofi vão mostrar-lhes os seus catres. O café da manhã estará pronto em breve, peixe e frutas frescas de carvos. Ela bateu palmas, e os 2 narvonianos, Aya e Kofi, fizeram gestos para que os outros o seguissem. Aeson acenou com a cabeça para Dalen e Eric irem. Ele se juntaria a eles em breve. Enquanto os outros desciam para o convés inferior, Kayala passou por Aeson e o abraçou pelo pescoço. Ela o encarou nos olhos, balançando a cabeça.
Eu te esfaquearia se não estivesse tão feliz em te ver, vento nas minhas velas. Eu não te culparia. Ele a puxou para mais perto, beijando-a profundamente antes de acariciar sua bochecha com o polegar. Vá, disse ela, inclinando a cabeça em direção aos conveses inferiores. Coma, durma e, pelo amor dos deuses, lave-se. Você está cheirando a merda de porco. Akraf fez uma reverência zombeteira enquanto se afastava, o que lhe valeu um tapa no ombro. Com os outros já fora, Kayala Latrak voltou-se para Ezon. O sorriso que adornava seu rosto se desfez. Ela se aproximou dele, sem nunca desviar o olhar do dele. Ao estender a mão, a luz do sol iluminou a cicatriz desbotada que percorria seu antebraço. Ele segurou o antebraço dela, a palma da mão repousando sobre a cicatriz, a mão dela repousando sobre a dele. Nosso pacto de sangue está cumprido, a Ezon Virandra. Está. Kayala respirou fundo algumas vezes. Todos esses sacrifícios. Será que valeram a pena? Você conseguiu o que veio buscar? Valeram a pena. A Ezon encarou as rachaduras no convés de madeira antes de erguer o olhar novamente. Vou me fazer essa pergunta por muito tempo. Mas sim, conseguimos o que viemos buscar. Em qualquer outra circunstância, ele teria mentido e dito a ela que a expedição fora um fracasso. Mas essa mulher não parecia ser o tipo de pessoa para quem se mentia, e se Ítaca ou Lúren decidissem traí-lo, ele preferia ter Kayala ao seu lado. Conhecia os descendentes da linhagem latraquiana há muitos séculos. Nunca havia encontrado Kayala antes de embarcar em seu navio, mas conhecia sua mãe e confiava nela. Posso ver. A Ezon hesitou. O ovo estava na sacola que Malari lhe dera e que agora pendia em suas costas. Ele ajeitou a sacola contra o quadril e, lentamente, desfez as fivelas de ferro, abrindo a aba o suficiente para que o capitão visse as escamas brilhantes em seu interior. A mulher olhou para o ovo incrédula. A copa nos abençoe. É lindo. Ela olhou para Ezon, com os olhos arregalados. Posso tocá-lo? A Ezon assentiu com a cabeça. Kayala soltou um suspiro de admiração enquanto seus dedos percorriam as escamas do ovo. Está tão quentinho. Os dragões são a essência do fogo. Nunca vi um. Ela desviou o olhar do ovo. Há muita gente que pagaria uma fortuna em ouro por este ovo. A Ezon enrijeceu, os pelos de seus braços se eriçando. Num instante, a centelha surgiu à margem de sua mente. Ele faria o que fosse preciso. Kayala balançou a cabeça. Ouro é bom, a Ezon Virandra. Mas não é a única moeda com a qual negocio. Você é um amigo da minha família e provou ser um homem em quem posso confiar. Eu não traio meus amigos. Mas o que eu disse é verdade. Há muita gente que pagaria uma fortuna por aquele ovo, gente que derramaria rios de sangue. Se precisar de ajuda, chame-me. Minha mãe me contou uma vez algo que você disse a ela. Nossos legados estão nas vidas que mudamos, nas palavras que guardamos, nas lendas que criamos e nas pessoas com quem as criamos. Eu quero deixar um legado, a Ezon. Quero deixar uma marca que permaneça muito depois que meu corpo se for. Ela lhe deu um sorriso suave e se virou, com as calças largas esvoaçando ao vento. Içar a âncora. Para a Eferia.